na CBD, né? Nós vamos dar a lição 6 hoje, né? Que fala da visão do livro e dos selos, né? A gente vai perceber que há uma continuidade, né, do que João estava vendo lá no capítulo 5, capítulo 4, desculpa, quando ele se é apresentado, né, aos 4 animais, aos 24 anciãos, ao Senhor, ao trono. Então, tudo aquilo que ele vê, ele termina o capítulo 4, né, onde os 4 animais, os 24 anciãos estavam adorando ao Senhor, né, com suas coroas de ouro, né, que eram, na verdade, para louvor e adoração ao Senhor, né? E agora a gente vai começar a estudar um pouco do capítulo 5 ao 7, né? E uma parte dos primeiros versículos do capítulo 8, né? É uma lição um pouco difícil de dar numa aula só, mas a gente vai tentar, até porque o tempo é curto, né? Mas a gente vai tentar aqui, né? Falar um pouco dessa questão do livro, dos selos, né? Algumas coisas que são importantes para a gente entender, né, como a gente vem falando sobre a visão de João, né. Antes de iniciar, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, né, por tudo que tem feito, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, né. Vamos orar. Santo querido Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, ó Pai. Te agradeço por cada irmão aqui, ó Pai, que podemos, ó Pai, juntos, Pai, partilhar da Tua palavra, ó Pai, ouvirmos um pouco do Teu Espírito Santo falar nas nossas vidas, nos nossos corações. Neste momento, aquieta-nos, ó Pai, fala aos nossos corações, ó Pai, ministra-nos, ó Pai, conforme a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai. Te agradeço por cada vida, por cada família aqui representada, Pai. Louvado e adorado seja o Teu nome por isso, ó Pai. Continue abençoando e guardando os Teus servos, ó Pai. Também te pedimos para aqueles irmãos que não poderão participar por algum motivo, Pai, Tu sabes, por esse dia, ó Pai. Esse dia vai ser um dia de louvor e adoração a Ti, ó Pai. Instrua-nos, ó Pai, abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, a gente está falando, como eu falei, lá no final do capítulo 4, a lição passada, João foi levado, ele entrou pela aquela porta, né, e lá estava o trono, estava o Senhor, estavam os 4 animais, ele foi apresentado aos 4 animais, aquela visão dos 4 animais, dos 24 anciãos, e aí ele termina o capítulo 4, quando o louvor e a adoração é dado a Deus através dos 4 animais e dos 24 anciãos. O capítulo 5 começa, né, como se fosse uma continuidade daquilo que João estava vendo, né? E aí ele vai ver um livro, e esse livro estava selado, né? Então a gente sabe que antigamente, principalmente, hoje nem tanto, né? Antigamente, quando uma carta, algum documento ele era selado, então ele tinha um destinatário e só aquela pessoa deveria abrir, né? Só que esses selos são um pouco diferentes. Esse livro foi selado só, e João tem uma visão que ninguém podia abrir naquele momento, né? Então, o que a gente vai estudar hoje? Qual a ideia de estudarmos hoje, né? A visão do livro, dos selos, né? Nos objetivos gerais, a gente vai ver a partir de conhecer a visão de João sobre o livro e os selos, né? Adorar a Jesus por ser digno de romper os selos e abrir o livro, né? E objetivos específicos, ou seja, para cada um de nós, não só como igreja, né? Mas como servos do Senhor, como filhos de Deus, né? Ilustrar e descrever a visão recebida por João, essa é a nossa ideia aqui hoje, né? Entender um pouco mais de como é que foi essa visão de João, né? Avaliar a nossa vida enquanto adoradores, porque nós vamos ver isso, né? E devemos expressar a adoração, né, ao Senhor de maneira individual, coletiva e pública a Jesus, ou seja, devemos viver para a honra e glória do Senhor em qualquer momento, em qualquer lugar, né? O textual se encontra em Apocalipse 7,16, que diz o seguinte, irmãos: nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, né? Então, nós vamos ver aqui, quando a gente começar a estudar Apocalipse, capítulos 5, 6, 7 e o comecinho do 8, né? Nós conseguimos perceber agora o que vai acontecer, né? Então, a gente que existiam coisas que já começaram a acontecer desde a época de Jesus, logo depois da ascensão de Jesus, e era uma continuidade, né? Isso vai, o livro do Apocalipse é uma interação até
entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, né? Nós vamos, quando nós estudamos sobre os 7 selos, né? E se a gente pegar lá em Mateus, Jesus falando no capítulo 24, onde o Mateus capítulo 24 fala, né? Que Jesus está falando sobre os discípulos. Depois, em Lucas 13, desculpa, Marcos 13, Lucas 21, nós vamos perceber que Jesus está falando de coisas que aqui estão em Apocalipse. Então, lá, o Senhor deu aos seus discípulos. E aí é uma coisa interessante, que a gente para repetir dessa forma, né? João, ele ouviu parte dessas coisas presencialmente, ou seja, da boca do Senhor aqui na Terra, né? E mais de 60 anos depois, né? Porque Jesus, imagina-se que quando aconteceu isso, foi lá na época entre o ano 27 e o ano 30 depois de Cristo, né? E agora conta na ilha de Patmos, que se imagina entre 95 e 96 depois de Cristo. Passaram mais de 60 anos. João teve a oportunidade de ouvir Jesus falando presencialmente, né, em carne e osso, lá relatado em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, e depois, agora que foi arrebatado, ele vai ter a oportunidade de ver os selos serem abertos. Tudo que Jesus falou se cumprindo. Isso é interessante que a gente consegue enxergar isso, né? E aí, a gente vê quem é digno de abrir, né? Então, nós vamos ver que o capítulo 5 ao capítulo 7 são os capítulos mais focados, o outro é só uma parte do 7º selo, através de 1 a 6, né? Nós conhecemos porque alguém foi digno de romper os selos, né? De abrir o livro. Para ele, fez algo muito especial, para que fosse digno de abrir o livro. Então, essa pessoa, alguém especial, é Jesus, né? Então, às vezes, que Jesus somente é ele que é digno de abrir o livro. E ele, quando ele começa a abrir os selos, né? E aí a gente percebe que começam ali, inicia os planos de Deus e revelar o seu juízo e sua justiça. Então, na verdade, o texto fala que somente uma pessoa era digna de abrir o livro, ou seja, de abrir os selos. A visão de João no livro, lá no Apocalipse 5, ele começa assim: e vinha a destra do que estava sentado sobre o trono, ou seja, de Deus, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Ele estava direcionado, né, para alguém. E aí, um anjo falando: quem é digno de abrir e desatar os selos? Então, aí João olha, não existe ninguém no céu, na terra, debaixo da terra, ninguém podia abrir e nem olhar para o livro. E aí João entra em desespero, né? João começa a chorar muito, porque ele percebe, né, lá no capítulo 5, verso 4, que ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, e nem de olhar para ele. A gente imagina o desespero de João, né? Tem livro, ele está selado, está de frente ao Senhor, do trono do Senhor, do Senhor, e ninguém, ele não consegue ver ninguém digno de abrir, né? Pudesse fazer aquilo. E aí, a gente vai pegar um dentre aqueles 24 anciãos, né, que estavam lá, chama ele e fala assim: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Jesus, porque venceu, é um vencedor, ele é o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, que venceu, né? Ele diz até um cântico, uma música que fala que e o livro abrirá no céu, na terra e no mar. Então a gente percebe aqui a presença do Senhor e o que Jesus fez, a sua morte e ressurreição, o deu o poder de abrir o livro e os 7 selos, né? E aí João até então João não tinha conseguido enxergar quem seria esse digno de abrir o livro, isso aí,
e a ler os 7 selos, abrir os 7 selos, né? E aí João olha de novo, e ele lê, e esse que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os 24 anciãos, um cordeiro, como que havia sido morto, tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados em terra, né? E aí João percebe, João tem aquela visão, né, esplendorosa do Senhor, do cordeiro que havia sido morto, que estava ali pronto, né? E ele andou, ele veio e pegou o livro. Ele tomou o livro da destra de Deus. E aí a gente percebe que realmente Jesus era o único de abrir o livro. Era o único capaz de fazer isso, né? E aí quando ele pega esse livro, no verso 8, fala que havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo com eles harpas, salvas de ouro, cheias de incenso, que são a oração dos santos. Olha só que maravilhoso, né? As nossas orações fazendo parte desse momento de louvor e adoração a Deus. Então, a gente vê a importância da nossa oração, da nossa comunhão, desse nosso tempo de estarmos com Deus, porque as nossas orações fazem parte do louvor e adoração a Deus, né? E aí, isso aqui está provado. E aí eles cantavam um cântico novo. Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Olha que maravilha, né? Olha que coisa maravilhosa, a gente consegue perceber, consegue ver a vontade de Deus, né? E o que Deus estava fazendo, o que Jesus estava fazendo naquele momento. Olha a importância de se cumprir os planos de Deus, né? Eles só poderiam ser disponibilizados para nós conhecermos porque Jesus era o único digno de abrir aquele livro, né? Então, nós vamos só conhecer o plano de Deus porque o Senhor Jesus era digno de abrir o livro e para que pudéssemos conhecer esta maravilha, né? Então, a gente começa a ver o capítulo 5, no verso 4, no verso 14, fala o seguinte: e os 4 animais diziam, amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Então, aqui há uma apresentação, né? João vai de uma visão de um livro dos 7 selos, ele passa pelo momento de tristeza porque não vê ninguém digno, e ao mesmo tempo ele é consolado quando percebe que o Senhor Jesus, que era o Cordeiro, era o único digno de abrir. É o único digno de mostrar para nós, revelar o juízo e a justiça de Deus para as nossas vidas, né? Aí nós vamos começar a abrir os selos, né? Jesus agora vai começar a abrir os selos, né? E aí no capítulo 6, verso 1, nos diz que, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi os 4 animais que diziam em voz de trovão, vem e veja. Então, nós vemos a participação dos 4 animais aqui. Os quatro animais, eles vão estar chamando João para ver o que significava os planos de Deus. Então, a participação daqui dos seres, né? E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então, aqui a gente começa a perceber que esse primeiro selo, né, tem um cavalo e tem um cavaleiro vestido de branco, né? E aí ele tem na mão um arco pronto para a batalha. O cavaleiro tem uma coroa de vencedor que representa as conquistas. Então, qual é o selo do primeiro, qual é o significado do primeiro selo, né? Do cavaleiro e do cavalo branco, né? É Jesus Cristo vencedor. Somente ele é o digno da coroa, né? Que representa as conquistas que ele fez, a vitória sobre a morte, né? Então, nós começamos a ver que o primeiro selo está relacionado a ser vitorioso. Então, Jesus é o vencedor, né? Então, nós podemos pensar desta forma, entendermos desta forma, né?
Existem algumas pessoas que começam a achar que isso aqui era o anticristo, né? Mas não tem relação ao anticristo. Tem porque a coroa para o vencedor. E quem que venceu? Quem que venceu a morte e nos deu a vitória? Jesus, né? E nós podemos perceber, irmãos, que tudo que se passa, o que está se passando, o que João está vendo, a abertura dos selos, são coisas que algumas delas já estavam acontecendo, outras iriam acontecer. E algumas delas vão acontecer até a segunda vinda de Cristo. Como eu falei para os irmãos, quando nós lemos esses 3 capítulos de Apocalipse, do 5 ao capítulo 7, nós podemos voltar lá em Mateus 24. Né? Quando a gente volta em Mateus 24, a gente vê Jesus falando sobre várias dessas situações que aconteceriam e que foram reveladas aqui. Né? E aí, irmãos, nós temos o segundo selo, um cavalo vermelho, né? Capítulo 6, versos 3 e 4. E havendo aberto o segundo selo, eu vi e o segundo animal dizendo... Não está tendo escola não, né? Então, nós vemos aqui o segundo animal, daqueles 4 animais, chamando João, falando assim, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, que se matassem uns aos outros, e foi dado uma grande espada. Então, nós percebemos que o segundo selo, que quando sai o cavalo vermelho, um cavaleiro com uma espada, significa morte, né? Significa perseguição aos cristãos. E aí a gente começa a ver que realmente os cristãos vão ser perseguidos, né? Muitos foram e serão perseguidos. Uma coisa muito interessante é que Deus, na verdade, ele nos livra de sofrermos, né, a segunda morte. Mas não quer dizer que nós não iremos passar por tribulações, né? Então, o Senhor Jesus, ele nos livra da segunda morte, mas não da tribulação, nós iríamos passar por amor ao Senhor. Então, muitos cristãos serão perseguidos, serão mortos, né? Então, aqui mostra, né, que nós iremos passar pela tribulação, pela dificuldade, né, como muitos já morreram, muitos iam morrer. E aqui está muito relacionado, irmãos, isso que eu falo, a gente tem que contextualizar muito o Apocalipse para a época que foi escrito, né, foi revelado. Os cristãos estavam sendo perseguidos, né, estavam sendo mortos. A gente lembra, né, no imperador, lá no comecinho, quando a gente falou, né, o imperador Domiciano, ele se achava um deus. E quando nós estudamos sobre as sete igrejas, não é a cidade das 7 igrejas, onde foi escrito, né, nós vimos lá que existia um templo de adoração aos imperadores, ao imperador, e ele se achava um deus. Então, existia tudo aquilo voltado para matar os cristãos foram expulsos de Roma, né? Então, havia uma perseguição a quem falasse do nome de Jesus, ele era morto. João foi um dos que, por pregar o evangelho, foi preso. A ilha de Patmos era uma ilha de prisão para todos aqueles que não obedeciam, não era Deus. Aqueles que pregavam algo diferente disso, ou morriam ou eram presos. Então, o Senhor guardou João, né? E naquele momento de tristeza, sofrimento, por estar preso, né, por estar perseguido, imagina o sofrimento que ele estava passando ali, mas ele consegue ter essa visão, né? E o Senhor guarda, o Senhor, na verdade, revela para ele. Então, nós vemos que essa questão da perseguição dos cristãos já tinha começado e ela tem continuidade, e ela só vai se encerrar na segunda vinda de Cristo. Então, segundo o selo, a gente percebe que existe, sim, uma coisa que já começou, naquela época já existia, e a gente vê fatos ao longo da história de crentes sendo perseguidos, sendo queimados, sendo cortados ao meio, sendo mortos, né, no fogo. A gente percebe que isso vem acontecendo, a gente percebe que hoje ainda existem vários países que não aceitam o cristianismo, não aceitam falar de Cristo e matam os missionários, matam pessoas que anunciam de Jesus. Então, nós vemos que realmente isso esse segundo selo já começou, ele já é presente em nossas vidas.
né? Ele é presente no meio dos cristãos. O terceiro selo é o cavalo preto, né? Está lá em Apocalipse 6, versos 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, eu vi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei que eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E aí a gente percebe um cavalo preto, com um cavaleiro com uma balança na mão, né? Qual o significado disso? Escassez e fome. E aí nós poderíamos pegar isso aqui e correlacionar Apocalipse 19, para que aqueles que não tivessem a marca do cordeiro, do anticristo, né, passariam fome. E também nós podemos perceber que naquela época, olha só como é interessante a gente juntar as coisas e contextualizar o período. Naquela época, naquele exato momento, né, quando João estava escrevendo isso, os cristãos estavam sofrendo perseguição. Os cristãos eles não poderiam fazer nenhuma transação financeira. Eles já estavam tendo dificuldades, né? Então, a gente percebe que isso também já começou a acontecer. E isso vai piorar, a tendência é piorar com o anticristo, né? Que a gente vai estudar mais para frente, quando fala que aqueles que não tiverem a marca do anticristo não poderão comprar, não terão comida. Então, nós vamos ver que existirá momentos complicados como existia naquela época, né? E vai existir daqui para frente, e a tendência ao longo dos anos, perto da vinda de Cristo, com o anticristo vindo, isso vai piorar, né? Então vai haver escassez e fome, ou seja, dificuldade. Não é porque você tem dinheiro que você vai conseguir comprar. A gente vai passar por dificuldades, principalmente aqueles que pertencem ao Senhor, aqueles que estiverem vivos nessa época, vão passar por algumas dificuldades, vão sofrer, sim, infelizmente, a tribulação. A Bíblia fala da tribulação. Então, esse é um ponto que vai acontecer, né? E aí, irmãos, o quarto selo, né? Um cavalo amarelo, né? Apocalipse 6, do versos 7 e 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, e dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, o que estava sentado sobre ele tinha o nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com mortandade e com as feras da terra. Então, irmãos, a gente começa a perceber que as coisas vão dificultando, né? A gente começou lá com Cristo, com a coroa, o segundo selo, né? Que a paz da terra será tirada, seriam muitas pessoas mortas. A gente vem para o terceiro selo, a gente fala da escassez, da fome. E o quarto selo, ele vem, né, trazendo algo que é o culminando, né? É a morte, né? A morte, o Hades, o inferno, o seguia, né? E é interessante, foi-lhe dado poder de matar, ou seja, a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com mortandade, com feras da terra. Então, aqui a gente vê que 25% do mundo, né, será morto, né, através da abertura do quarto selo. Então, nós começamos a perceber, né, que a morte, ela foi liberada, ela está sendo liberada para buscar trazer as pessoas para a sepultura, infelizmente. Tragando, né, trazendo as pessoas, matando pessoas. Então, nós percebemos que muitos cristãos já morreram, muitos cristãos irão morrer, né, perseguidos, né, não só pela questão da morte natural, mas a questão da perseguição, apesar do momento de dificuldade, que nós vamos enfrentar devido a tudo isso que estava acontecendo, né? E aí, irmãos, se tiver alguma pergunta, possam fazer, tá, irmãos? Pode fazer. Ele, né, está lá em Apocalipse 6, do verso 9, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo:
Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas os nossos sangue, os que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então, olha que interessante, né, irmãos? João tinha olhado para o trono várias vezes, né? Capítulo 4, João olha para o trono. Capítulo 5, João olha para o trono. E é interessante que as coisas, o Senhor foi numa sequência mostrando, os olhos deles foram abertos conforme a vontade de Deus, né? A Bíblia relata que ele, realmente na abertura do quinto selo, os olhos dele foram, os olhos espirituais foram abertos para ver os santos que estavam debaixo do trono. Até então ele não conseguiu ver. Percebe que a gente, na verdade, o poder é tudo de Deus, ele nos concede ver ou passar aquilo que ele permite. Dizemos que João tinha olhado para o trono várias vezes, né? Aquilo, a visão do trono, capítulo 4, quando fala do trono, relâmpagos, trovões, né? João olhava vislumbrado com aquilo que ele estava vendo, né? E quando começa o capítulo 5, ele vê a questão do livro, está à destra de Deus, ou seja, ele estava vendo Deus. O trono, a gente percebe o trono como um lugar alto, bem alto, e ele conseguia ver aquele trono, conseguia ver ali no livro. Mas somente quando o quinto selo é aberto, Deus lhe dá a questão de abrir os olhos dele para que ele pudesse ver os santos, os mártires, né? Aqueles que morreram por causa do Evangelho, né? Aí a gente vê as almas dos que foram vitimados com morte por causa de seu testemunho, fé e pregação do Evangelho. Então nós percebemos ali que o Senhor mostra para João o que aconteceu, né? Aqueles que sofreram, aqueles que foram perseguidos. E aí, irmãos, tem uma coisa muito interessante quando a gente percebe isso, né? Primeiro, no verso 10, que eles começaram a clamar com grande voz ao Senhor. Até quando, o verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ou seja, há um clamor por justiça de Deus, né? Os mártires ali estavam clamando por justiça de Deus. Mas aí a gente pode perceber duas situações, né? Primeiro, quando a gente percebe isso, a gente para analisar o seguinte: os salvos não são isentos de sofrimento, né? Nós, só por sermos salvos, não quer dizer que nós não iremos sofrer, não iremos passar por tribulações, por dificuldades, né? E aí a gente percebe que os salvos poderão ser testados até limites, mas todos nós precisamos estar preparados para dar a vida, se preciso for. Mas há uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Foi o verso 11. Percebe? Sofrimento, dor, morte. Esses mártires passaram por isso. Sofreram, né? A dor por serem perseguidos, muitas vezes cortados ao meio, queimados vivos, né? Crucificados, e a morte, né? Mas aí vem algo que a palavra de Deus nos dá como recompensa. E foram dados a cada um compridas vestes brancas, e foi dito que repousasse ainda um pouco de tempo. Olha o amor de Deus aqui transbordando, né? A recompensa, né? Vestes brancas, ou seja, pureza. E aquela palavra de Deus de consolo falou que eles repousem mais um pouco, acalmem, esperem, né? Até que se completem o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Deus faz a justiça de Deus, a vontade de Deus, o que Deus quer, tem um tempo somente dele, não nosso, né?
Então, nós vemos aqui que eles clamaram por justiça, e Deus os abençoou, Deus os recompensou com as vestes brancas, significado de pureza, né? Mas, ao mesmo tempo, Deus traz uma palavra de consolo. Acalme, espere mais um pouco, né? E aí, quando a gente traz o nosso dia a dia, né? Quantas vezes Deus está falando para nós, né? Acalma, né? Você vai ser recompensado, você vai ter seu galardão, viva o que eu estou te pedindo, o que eu estou te ensinando, sua palavra. Você vai ser abençoado. E também, ao mesmo tempo, nós precisamos ter paciência de Deus. Nós precisamos entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. É diferente. Então, isso é importante a gente entender e compreender, né? E aí, porque isso já... Ou seja, esse selo, parte do que João viu já tinha acontecido, estava acontecendo, iria acontecer. Isso só vai se encerrar na segunda vinda de Cristo, né? Porque quantos ainda serão mortos pelo Evangelho, por pregar o Evangelho, por falar de Jesus, né? Quantos ainda vão, infelizmente, morrer por causa disso, né? E aí, irmãos, o sexto selo, fim do mundo, né? O sexto selo está lá em Apocalipse 6, né, do verso 12 ao verso 17, que diz o seguinte, irmãos: e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos em seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Irmãos, quando nós pegamos Mateus 24, Jesus fala sobre a questão das dificuldades, né, que iriam acontecer naquele momento, sobre a questão do sol, sobre a questão da lua, das estrelas, do céu. E aí nós começamos a perceber, nós paramos de analisar o seguinte: o universo será sacudido, está sendo passado por uma mudança, né? Os homens realmente estão completamente aterrorizados, tentando se esconder, aqueles índios, aqueles que não têm o Senhor. E aí nós percebemos o seguinte: quantas vezes a gente fala assim, olha a autoridade, né, o poder do sol, o poder da lua, das estrelas, do céu, né? Tudo tão firme, o firmamento, as coisas que realmente não tem como mudar, as grandes montanhas não podem ser tiradas, o mar não vai sair do seu lugar, né? E aí o céu é uma coisa que o céu que a gente enxerga, esse céu azulzinho com as nuvens brancas, né? A gente acha assim, tão difícil de acessar. E aqui, o que acontece, irmãos? Haveria um grande tremor na terra. O sol, com toda a sua formosura, com todo o seu poder, aquele fogo, aquela questão que ilumina, fala que vai se tornar negro, ou seja, haverá escuridão, né? A lua se tornará como sangue, né? Então, quer dizer, tudo aquilo que a gente vê como astros vão perder o seu poder, a sua magnitude. As estrelas vão cair, né? Da mesma forma que uma figueira, quando tem um vento muito forte, ela deixava cair, né, seus frutos verdes, né? Ou seja, uma coisa muito comum naquela região, naquela região lá, conhecer sobre figueiras, né? Isso era uma coisa comum, era uma exemplificação. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Poxa, já pensaram a gente estar assim olhando e o céu começar a se enrolar, né? A questão das coisas, porque tudo isso aqui significa, irmãos, a questão de que tudo que a gente crê, do que a gente vê, né, tudo que a gente percebe, que a gente imagina que é poderoso, né, as ilhas, os montes, todos se movem, tudo vai se mover, né, e aí a gente começa a ver
que não há diferença, não haverá diferença. Não importa se é rei, se é um grande, se é rico, se é um tribuno, seja alguém que está lá com todo o poder, com toda a autoridade, poderoso, se é servo, se é livre, não adianta. O juízo de Deus virá sobre todos. Aqui a gente vê que o juízo de Deus, e aqueles que são ímpios, aqueles que não aceitaram a Cristo, antes do juízo final, irão sofrer, né? Tentarão se esconder, pedirão as montanhas, os montes, caiam sobre nós. Ou seja, era preferível morrer, né? do que passar por aquilo, mas isso não vai acontecer, né? Não adianta, eles não vão se esconder do trono de Deus, da ira do Cordeiro, o juízo de Deus. Então a gente vê aqui que haverá terror no juízo, no dia do juízo. Por quê? Porque Deus virá como juiz, né? A gente avalia que Jesus ele veio como um cordeiro. Jesus hoje ele é o nosso advogado, ele intercede por nós. O Espírito Santo intercede por nós como gemidos inexprimíveis, né? A Bíblia relata isso. Jesus é o nosso advogado, Jesus está lá intercedendo por nós com o Senhor. Mas, na segunda vinda de Cristo, não haverá intercessão por nós, não haverá um advogado, haverá somente um juiz. Então, Jesus vai vir como o juiz. Ele vai vir para julgar e julgar a todos. Então, a gente começa a enxergar, né, a questão do juízo de Deus, do poder de Deus, da autoridade de Deus que virá sobre nós. Então, todos nós passaremos por isso. Só que aqueles que aceitarem a Cristo, né, a gente vai ver mais para frente, eles serão abençoados, né? Só que aqueles que não tiveram encontro com o Senhor irão sofrer. Os ímpios, né, irão tentar se esconder, mas não vão conseguir. Isso é fato, isso vai acontecer, isso é uma coisa que o Senhor está mostrando para nós que irá acontecer no tempo certo, no tempo que o Senhor quer, né? E aí, irmãos, o sétimo selo está lá em Apocalipse 8, do verso 1 ao verso 6, né? O sétimo selo e o incensário, né? Havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram dados 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que estava diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Então, o sétimo selo, né, ele precede de um silêncio. Quando se abre o sétimo selo, há um silêncio de meia hora. Não há som nenhum, né? Há aquele momento, aquela expectativa do que vai acontecer, né? E aí a gente percebe, né, há uma expectativa. O que vai acontecer agora com a abertura do sétimo selo, né? Aí a gente percebe que o significado no céu, na verdade, poderia representar duas coisas, né? Para a gente ter certeza, a gente vai ter que perguntar a Jesus lá na frente, né? Mas a gente pode tentar estudar e tentar buscar entender aqui o que é. Primeiro ponto, que o céu ficou em silêncio para ouvir as orações dos santos. Então, né, o verso 3 fala, né, quando o anjo trouxe o incensário de ouro, né, e ele recebeu muito incenso, e ele pôs com as orações dos santos. Ou seja, né, então,
existe um entendimento de que o céu poderia estar em silêncio para ouvir as orações dos santos, e existe também uma fonte, que é outra avaliação, que o céu fica em silêncio com atitude de suspense e temor diante do julgamento de Deus no mundo. A segunda é um pouco mais apropriada, porque quando fala, no verso 4, a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. O incensário o encheu de fogo do altar, o lançou sobre a terra, e depois volta. Então, nós percebemos aqui que a questão de todo o poder de Deus, toda a vontade, o desejo do que Deus quer, tudo vai acontecer. Então, o livro foi aberto, os 7 selos foram abertos. Pode falar, irmão. Me tira uma dúvida. Aliás, me dê um esclarecimento. Aqui no 8º, bem explícito com relação a incenso. O que o senhor pode me dizer com relação a incenso? Porque eu vejo muitos casos de incenso num lugar, em outro, já vi em casa de irmãos, incenso, e tive a curiosidade de ver caixinha e está lá, contra mal. O que tem isso a ver? Nada. Nada. Na verdade, Fui questionado, não, mas está na Bíblia que é para ser usado. Não, a Bíblia não diz que é para ser usado. Há uma deturpação do que a palavra diz. As pessoas mudam palavras. A questão de toda vez que a gente percebe aqui o incenso, a fumaça, que é para a adoração de Deus, é quando há uma propiciação por algo, No Antigo Testamento era a propiciação pelos pecados, os animais que eram mortos, e subia aquele incenso, subia aquela fumaça. Aquilo, na verdade, era como se fosse uma questão de... Naquele momento, Deus estava recebendo o sacrifício. Uma cortina. Isso, aquilo era um sacrifício, e aquilo ali, na verdade, era a propiciação pelo pecado. Jesus foi o único cordeiro que não precisou ser queimado. Porque a gente percebe que os cordeiros do Antigo Testamento, todos eles eram queimados, era uma fumaça. Jesus foi somente o sangue de Cristo na cruz. Até nisso há uma mudança do entendimento. E aí a gente percebe quando a gente fala em incenso, é uma questão de glorificação a Deus. Então, aí, o que acontece? Se os irmãos perceberem, se a gente pegar o texto como um todo, existia um altar ali. E no altar existia fogo. E esse fogo gera um incenso, gera pó. Esse pó foi misturado, porque ali não era qualquer fogo, era o fogo de Deus, era o fogo de louvor e adoração a Deus. Então, aqui naquele momento, aquilo ali é misturado às orações dos santos, para que sim, aí sim, ele vai subir que som agradável, cheiro suave a Deus. A pergunta também é porque até um tempo atrás, ou até quando eu tenho lembrança, só se encontrava isso em casa de candomblé, de banda. Hoje em dia se encontra incenso em qualquer lugar. Vai numa farmácia, tem. Fica uma coisa assim meio... Irmão, é uma questão que a gente, na verdade, tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente vê. A questão da mundanização dentro da igreja. Ou seja, trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. Então, a gente tem que ter cuidado com algumas coisas que, aparentemente, são tão sorrateiras. É o que o irmão falou, não, tem incenso na Bíblia. Tem incensário. Só que existe a questão de por que existia o incenso, por que existia o incensário. Tudo isso aqui era para louvor e adoração a Deus. Usava-se para propiciação dos pecados. Aqui usou para, junto com a oração, ser adoração a Deus. Então, a gente percebe hoje que os incensos que as pessoas usam nada mais são do que perfumes, Só que existem coisas por detrás daquilo ali que a gente tem que tomar muito cuidado, Então,
a gente tem que estar muito atento ao que a palavra de Deus nos diz e como a palavra de Deus nos diz, né? Não é porque falou, não, eu gosto muito de citar esse exemplo, a gente tem que ser os cantos de Beré, né? Vê aí, e as pessoas falam, né, pegam um monte de coisa, pregam um monte de coisa que parece ser bonito, né? Mas quando a gente olha à luz da palavra de Deus, a gente vê que aquilo são besteiras. São coisas que são enturpadas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que querem nos enganar, né? Então, a própria Mateus 24 fala muito sobre isso, né? Jesus nos relatando, nos trazendo para a gente ficar muito atento ao que nós vamos ouvir. Isso, porque a gente vai ouvir muita coisa. Nós temos são palavras manipuladas para poder ter acesso mais rápido. É isso. Irmãos, quantas pessoas, né, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui bem prático. Não estou falando de nome de pessoas, nada não, tá? Mas quantas vezes a gente ouve na TV, no rádio, pessoas ditos do evangelho, ditos pastores, ditos bispos, não sei o quê, cada um fala um nome, e fala assim, não, se você não ofertar, você está em pecado. Né? Aí a gente começa, você só vai ser abençoado se você ofertar. Né? É como se, irmãos, hoje, algumas igrejas, infelizmente, a gente está voltando lá à questão da igreja católica antigamente, a indulgência. Praticamente você só é abençoado se você comprar alguma coisa, se você dar alguma coisa. Né? E aí a gente está querendo, é como se a gente estivesse comprando um pedacinho do céu de novo, da igreja católica lá na época das indulgências. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Né? A gente tem que tomar cuidado com o que as pessoas falam. Né? Muitas pessoas querem se enriquecer às custas da pobreza dos cristãos, da dificuldade do trabalho dos cristãos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, a palavra de Deus nos diz isso, a gente tem que tomar cuidado, ficar alerta, né? Porque a gente vai ver e ouvir muita coisa daqui para frente. Já temos ouvido e visto, vamos ouvir muito mais coisas ainda, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vai ouvir muito, não, isso é chato, não é bem assim não, você está deturpando. A gente vai ouvir muitas coisas desse tipo. Você é careta. Olha só, a palavra de Deus fala isso, as pessoas começam a pegar. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é pegar o texto e sair do contexto. Né? Existe um texto lá, a gente pega aquele texto e joga para que a gente entende. Não, irmãos, a gente tem que pegar o texto e avaliar o contexto em que foi escrito, para que ele foi escrito, quando foi escrito, como, por quê. Deus quer que a gente faça isso. A gente, quando a gente... por exemplo, irmãos, eu tinha lido Apocalipse várias vezes, né? Mas as últimas vezes, agora principalmente estudando, eu tentei pedir para ter uma visão diferente, entender um pouco melhor. E aí a gente começa a pesquisar, a gente percebe que muita coisa que está escrita em Apocalipse já estava acontecendo e vai acontecer até o final dos séculos, até Jesus voltar. E, da mesma forma, Jesus ele trouxe simbologias, trouxe situações em que o povo daquela época conseguia entender. Quando fala que deu certo, não é frio, nem quente, é morno, havia um entendimento da cidade de Laodiceia, porque eles recebiam de águas aquecidas do aqueduto, e quando chegavam no centro da cidade, a água chegava morna. Né? Então, quer dizer, há todo um entendimento sobre isso, e aí a gente, às vezes, não só lê por ler, não percebe, né? Não consegue avaliar o que realmente está por detrás daquilo que o Senhor colocou, né? Como colocou. Uma coisa que eu falo para os irmãos, que eu sempre gosto muito, eu gosto muito de entrar, mais ou menos, tentar entrar naquela época, naquele momento, para poder entender. O que fica mais fácil quando a gente faz isso, né?
A gente tenta entender a palavra de Deus naquele momento que foi escrito, por que foi escrito e como foi escrito. Qual a afinidade daquilo e começar a trazer para os nossos dias, né? Começar a trazer para os nossos dias. Então, isso é importante demais a gente perceber e buscar fazer isso, irmão. É mais fácil se transportar para lá e se aprofundar naquela situação. Porque aí a gente consegue perceber, tipo assim, se a gente entender por que foi escrito, para que foi escrito, é mais fácil a gente trazer para o nosso dia. Aí, porque gera um entendimento, né? Então, a palavra de Deus, ela é para ser entendida. É lógico, irmãos, que vai existir. Quando a gente vai estudar aqui em Apocalipse, tem coisa que a gente não vai conseguir entender. A gente suspeita, imagina, por exemplo, você pega o 7º selo, a gente imagina, a gente tem duas vertentes, porque o silêncio é uma questão de ouvir a oração dos santos, ou porque o céu, aguardando o suspenso, o temor, né, tudo aquilo que Deus iria fazer. Então, há uma ideia, há uma busca de entendimento. Mas a gente só vai saber... Aí fica mais simples voltar, então, e fazer o termos comparativo lá com o início, né? Isso. Fazer os dois estudos, né? Porque aí dá para fazer uma comparação, né? E nessa comparação a gente acaba se atualizando, né? Isso é importante demais, irmãos. A gente consegue perceber e entender coisas maravilhosas. Eu não sei se os irmãos estão me vendo, não, né? Isso, as pessoas estão me vendo, não, né? O horário? Agora está no slide. Então, bom dia, irmãos, que eu não falei ainda, agora vocês estão me vendo, né? Bom dia. Vou voltar para o slide. A igreja me ensinou uma coisa que eu não sabia. Eu achei, como eu vejo os irmãos aqui, eu achei que os irmãos estavam me vendo. Eles não estavam vendo, né? Agora eles estão te vendo grande. Então tá bom. Bom dia de novo, né, para quem ainda não falei. Né? Os irmãos aqui, os irmãos pela primeira vez, sejam bem-vindos. Tá? E aí, irmãos, continuando, né? Vou voltar aqui para a tela. Não estamos na tela? Sim. Tá. E aí, entra o texto que agora a gente vai voltar para o capítulo 7, né? Existe um texto, né? Esse texto as pessoas se deturpam muito, né? Quando fala dos 144 mil, o testemunho de Jeová, então, eles entendem que só 144 mil serão salvos. A gente pega o texto e tira do contexto, né? Quando, na verdade, a gente tem que pegar o texto e avaliar o contexto, né? Quando fala, né, lá no capítulo 7, quando começa a falar da questão dos 144 mil israelitas selados, né? Então, nós vemos lá 4 anjos, né, no capítulo 1, falando 4, versículo 1, desculpa, estavam nos 4 cantos, os 4 ventos, na verdade, tudo isso aí a vontade e o poder de Deus, né, mostrando, né? E aí tinham 4 anjos segurando os ventos dos 4 cantos da terra. E o 5º anjo falou que não poderia soltar, enquanto não fosse ainda nada. E ele dizia, né, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as águas, até que achamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. Então, existia aquela questão de selar os 144 mil. Aí aqui há números, né, de 12 tribos, de cada tribo 12 mil pessoas. Aí tem pessoas que, então só 144 mil pessoas vão ser salvas. Não. Aqui é uma representação do povo de Israel. Nós somos o povo de Israel hoje, né? Então, ali é uma representação de todos os salvos. É um símbolo de totalidade, não número finito, né? Não só 144 mil, não. Ali não há distinção de raça, tribo, nação. Ali, na verdade, há uma questão de mostrar que o povo de Israel, de tudo começou, né? Então, a gente começa a perceber a vontade de Deus ali, o que Deus faz. E aí, irmãos, o que nos leva a entender isso é o que vem a seguir, né? Que é a questão, a partir do verso 9,
né? A gente começa a perceber que João, ele olhou, viu, João, lá ele foi, na verdade, mostrado para ele, os 4 anjos, tudo aquilo, o 5º anjo falou que todos que seriam selados. E aí, começa a ampliar agora a visão de João. Depois que ele viu esses 144 mil sendo selados, que mostra o texto, no verso 9 fala, e depois destas coisas olhei. A gente tem que entender muito bem isso, que a palavra de Deus, né, a revelação a João, ela foi dada na forma que Deus queria que ele enxergasse. Então, ele não enxergou tudo de uma vez só, até por causa da capacidade dele de entender. Então, o Senhor, irmãos, lembra, lá no capítulo 1, fala que o Senhor fala para João, tudo que você vê, escreve. Então, as visões que João teve, elas foram sendo dadas na forma que Deus queria para que ele pudesse guardar, para que ele pudesse depois escrever, transcrever, né, através do Espírito Santo, no livro de Apocalipse. Então, ele viu aquela questão dos 4 anjos, nos 4 cantos da terra, o 5º anjo falando que enquanto não fossem selados os 144 da tribo, não quer dizer que o número é 144 mil, né? Há uma simbologia. O número, a gente tem vários termos relacionados o 12, né? Então, o número 7 e 12 tem simbologias muito grandes, né? O número 7 a gente chama de perfeição, né? E aí, na verdade, nós percebemos que o homem é o número 4 e Deus o número 3. Então, 4 mais 3, 7. Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos que buscar a perfeição de Deus. O número 12 é 4 vezes 3, que dá 12. Né? Significa a questão da união do homem com Deus. Então, perguntar. Não precisei perguntar, porque eu estava curioso com relação a isso. Né? É o que eu falo, irmão, são todas simbologias. O homem significa o homem, né? 4, Deus número 3, como somos Deus, dão 7, a perfeição, que o homem tem que ser perfeito em Deus, porque Deus assim o é. O número 2 é 4 vezes 3, que dá 12, né? Significa a unidade do homem para com Deus. Então, tudo isso aí são números que buscam a perfeição em Deus. Só Deus é perfeito. Na verdade, o homem tem que buscar cada vez mais essa perfeição, porque nós só seremos perfeitos no céu. Mas nós temos que buscar isso. Então, essa numerologia de 12, 7, são relacionados a isso. A busca sempre do homem a perfeição em Deus. Né? Buscar ser a imagem e semelhança que Deus assim o criou. Né? Então, aí a gente consegue começar a entender isso, que não existe 144 mil, é uma numerologia, né, das tribos. Mas aí o verso 9 é que me chama mais atenção. Né? Deus começa a abrir de novo os olhos de João, e dá mais um pouquinho de entendimento para ele, e começa. Depois que ele viu aquela visão dos 4 anjos, do 5º anjo, dos 144 que deveriam ser selados, depois dessas coisas olhei, e eis que uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, clamavam com voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, é o Cordeiro, e a todos os anjos que estavam ao redor do trono, dos anciãos, dos 4 animais, prostraram-se diante do trono perante os seus rostos e adoravam a Deus, dizendo, amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Né? E aí, veio uma coisa que eu achei muito interessante desse diálogo. Um dos anciãos chamou João e perguntou assim, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Essa, na verdade, era uma pergunta que João deveria fazer, né?
Eu imagino que João iria fazer essa pergunta. Mas não, um dos anciãos pergunta para ele. E aí ele se vira para o Senhor e fala: Senhor, tu sabes. E o Senhor disse para ele: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite, no seu tempo. Aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Irmãos, percebem que João está no mesmo ambiente, no mesmo trono, e ele começa a ver coisas que ele não tinha visto. E os mártires lá no quinto selo, agora, os 144, agora essa multidão diante do trono de Deus, e ele não conseguiu, ele não tinha visto. Irmãos, a gente pode trazer várias coisas aqui. Uma, o tempo de Deus não é o nosso tempo. A ação de Deus, o que Deus quer para a nossa vida, é no tempo dele, não no nosso. Então, João só veria as coisas naquele momento que Deus permitisse que ele visse. Isso é muito importante entender isso, né? E aí o verso 16 começa: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor cairá sobre eles. Ou seja, será um eterno refrigério, né? Porque o Cordeiro que está sentado no trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas. E Deus limpará os seus olhos toda lágrima. Irmãos, é maravilhoso que a gente consegue enxergar e entender isso, né? Perceber como Deus é maravilhoso, né? Como Deus é bondoso e misericordioso, né? Para terminar, né? Algumas verdades que a gente precisa partilhar, né? Primeiro, que o selo de Cristo é o Espírito Santo que habita em nós. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Percebe? Quando fala dos 144 mil santos selados, nós temos o selo de Cristo, que é o Espírito Santo. Nós somos selados. Então, irmãos, começa a entender a desmistificação de 144 mil, que é um número exato, é um número de pessoas ali, porque todos nós somos selados pelo Espírito Santo. Então, nós temos o selo de Cristo. Então, e aí, com isso, nós somos impelidos pelo Espírito a adorar a Deus. Né? O Espírito Santo nos traz a buscar essa adoração. Uma outra verdade é que nós devemos avaliar a nossa vida como verdadeiros adoradores. Né? João fala que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, o Senhor procura esse adorador, e nós somos esses adoradores que o Senhor procura. Né? E também nós devemos avaliar de que maneira podemos honrar a Cristo durante nossa semana, durante nosso dia, durante nosso tempo aqui na Terra. Né? Então, era basicamente isso que eu queria falar com os irmãos. Né? Então, a gente percebe que eu sou suspeito de falar da Bíblia, né, que eu gosto muito, gosto de ler muito a Bíblia, né? Mas eu acho, o que eu acho uma coisa assim, maravilhosa é que você lê, e cada momento o Senhor vai te trazendo uma coisa nova que você não conseguiu enxergar. Cada vez mais o Senhor vai nos mostrando algo novo, algo diferente, né? Para os irmãos, eu li Apocalipse diversas vezes, mas agora estou conseguindo enxergar um pouco diferente, no sentido de continuidade, de coisas que não só são números, né? Não só símbolos, mas coisas que servem para nos trazer esperança e perseverança de que a vitória é de Cristo, em Cristo, e nós somos mais do que vencedores em Cristo. Né? Então, isso é maravilhoso, a gente conseguir perceber isso e buscar isso. Né? Não sei se os irmãos querem falar alguma coisa, sintam-se à vontade para falar. Né? Isso, pessoal. A lição foi maravilhosa. Aí no rodapé, na reflexão para a maturidade, na revista, está bem explícito sobre o selo. Realmente é interessantíssimo. A reflexão para a maturidade, aí chama bem a atenção da gente sobre isso. Isso. Bom. É gostoso quando a gente, na verdade, busca estudar. A gente tem que buscar realmente o entendimento da palavra. Né?
a gente, tipo assim, se perde muito em número, símbolo, né? Um cavalo branco, cavalo amarelo, cavalo disso, cavalo daquilo, 4 seres viventes, 24 anciãos. A gente se perde, às vezes, está em número e esquece o que está por detrás dos números, né? Do busca da perfeição em Deus, da busca da adoração a Deus, né? Os seres viventes que realmente tem que realmente se inteirar do contexto, não adianta pegar por texto, não, porque fica confuso. Tá bom, professor, foi uma ótima lição. Graças a Deus por isso. Obrigado aí, um bom dia, um bom domingo. Deus nos deu um domingo, uma semana de paz para nós. Amém. Orações pela minha irmã caçula. Das minhas 10 irmãs, foi a primeira que pegou Covid. Está internada na Santa Casa, lá em Campos. Está na UTI. Há 3 dias já na UTI. O nome dela? Morando, estamos corrente em oração por ela. Também evangélica, como todas as minhas irmãs são. E está nas mãos de Deus. O controle é dele. Amém. Vamos estar orando, sim. Vamos ver o que nos aguarda a semana aí. As esperanças estão renovadas. Com certeza. Uma oração por Deus. Qual o nome da irmã do irmão? Como? O nome dela, irmão. Rutileia. 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 É membro da igreja de Parque Corriente, em Campos. De Corriente? Parque Corriente. Eu fui de lá muitos anos. Ali é a igreja do pastor Camilo, a sétima. O pastor Camilo é sétimo. Não, Corriente ainda era o pastor Cacau. Não sei se ainda é. Era o pastor Cacau. Ela era de lá e foi para a sétima igreja. Está na igreja do pastor Camilo, que já deve estar aposentado, né? É já sim. Deve estar aposentado. O cimento pastor Camilo. Morava ali perto da sétima igreja? São todas ali daquela reunião da região da Coroa até a Esplanada. Tem irmã, membro da Corriente, da Esplanada, da Sétima e da Coroa. Oxe! É igreja, né? É verdade. Só eu que ainda sou membro da segunda igreja. Continuo membro ainda da segunda igreja. Vivo muito em Campos, né? Muito em Campos. Eu também estou em Campos hoje. Tem que votar, né? Meu irmão. Eu voto em Campos. Eu já passei, rodei vários lugares para azul, mas nunca saí de Campos. Tem isso. É que eu estou agora com dificuldade, que eu estou um mês com problema de coluna. Essa semana, graças a Deus, começou a melhorar. Mas agora eu estou correndo atrás de um nefrologista e tenho a dificuldade que meu plano médico só atende lá, porque é o ASES, né? Aí se deslocar para lá, uma viagem que fica meio difícil. A mulher, você precisa estar no médico, Deixa Deus sabe no momento. Não tem que só esperar o momento de Deus, não, tem que correr atrás do nosso também. Mas está melhorando. Graças a Deus, hoje eu estou melhor do que ontem. Já saí logo cedinho, 7 horas já estou voltando, fui a pé, voltei a pé. Que beleza, tá bom? Daqui a pouco eu dou esse meu de volta. Fiquem com Deus, uma boa semana, um bom domingo, que o Senhor possa nos abençoar e nos guardar. Fiquem com Deus. Igualmente, professor. A todos nós, irmãos. Abraço. Bom dia.